Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à aula de número 30, Objeto de Conhecimento, a passagem do mundo antigo para o mundo medieval, a fragmentação do poder político na Idade Média. Detalhamento: o mundo feudal, origem do feudalismo, características do feudalismo. E agora você separa o seu caderno, as suas canetas coloridas, tome nota dos pontos importantes. Vamos à aula. E olha só, a nossa aula irá tratar de uma temática extremamente importante, que é o mundo medieval, né? As suas características. Então, iremos tratar justamente de mudanças do mundo antigo, né, para o mundo medieval, especificamente no continente europeu. Vamos só. A formação da Europa medieval, né, ela foi moldada por um extenso processo de fusão de elementos provenientes das culturas romana, germânica, né, e religiosa. Ela herdou do período romano a prática do colonato, onde os camponeses utilizavam uma porção de terra do proprietário para a subsistência, né, proporcionando uma parte da colheita em troca. Da cultura germânica, recebeu o comitatus, um grupo de guerreiros vinculados a um líder militar e que deviam lealdade e honra. Do cristianismo, né, desempenhou um papel crucial, servindo como um elo, né, entre romanos e germânicos, contribuindo para a coesão e unidade no contexto medieval. Então, percebe-se justamente, né, que esse contexto medieval, ele é uma junção, né, um elo, uma conexão entre características de diversos povos, né? Então vamos justamente, né, caminhar por essas características para entender melhor justamente esse período tão importante para a história humana, tá? Vamos ao texto. Na Europa medieval, o feudalismo se estabeleceu como um sistema de organização política, social e econômica, tá? Esse desenvolvimento pode ser compreendido ao analisarmos a distribuição de terras e cargos por Carlos Magno aos nobres, como condes, duques e marqueses, em troca de fidelidade e dependência pessoal, estabelecendo relações de vassalagem. Após a morte de Carlos Magno, seus vassalos e seus descendentes adotaram práticas semelhantes, doando feudos, né, a outros em troca de lealdade e submissão. Os feudos, frequentemente vastas extensões de terra, podiam incluir também o direito de cobrar impostos, ocupar cargos ou receber pagamentos em dinheiro, gado ou cereais. O doador de um feudo era chamado de suzerano ou senhor, enquanto o receptor era denominado de vassalo. Então, no texto, né, compreendemos que essa estrutura, né, hierárquica, ela ia ficando cada vez mais complexa quando, por exemplo, né, um duque podia doar um feudo para um conde, tornando-se suzerano deste, enquanto o conde, por sua vez, poderia doar parte, né, dessa terra para um barão, estabelecendo uma relação de vassalagem. Então percebemos justamente que essa prática, né, de que eu te dou, né, eu lhe proporciono um pedaço de terra e você está conectado a mim, né, você precisa ser leal a mim. Então, essa fragmentação progressiva, né, do território, ela foi fortalecendo quem? Os nobres.
e enfraquecendo os reis, né? Consolidando o sistema feudal. Então você tem justamente um sistema político, né, pautado justamente no quê? No suzerano, né, e no vassalo. Então eu tenho uma grande quantidade de terra e dou para, né, um barão, um duque, e essa pessoa, consequentemente, também já subdivide aquele pedaço de terra e doa para outra pessoa, criando assim, né, uma conexão de poder. Quem doa a terra possui poder sobre quem recebeu. Tá? E agora, né, vamos a uma animação denominada A Dança dos Feudos. A Dança dos Feudos. Na Europa medieval, a sociedade era estruturada em feudos, uma complexa rede de terras e poder que definia a hierarquia social. Ela era dividida em rei, clero, nobreza, vilões, servos e escravos. Aqui observamos o rei concedendo terras ao nobre, estabelecendo uma relação na qual o rei se torna o suzerano e o nobre seu vassalo. O rei confia uma parte de suas terras ao cuidado do nobre, que aceita com respeito. Com sua nova posição, esse nobre agora tem o poder de distribuir parte das terras que recebeu a outros nobres. Os quais aceitam com reverência. Essas novas porções de terra são chamadas de feudos. À medida que mais feudos são doados, o poder do rei diminui e os nobres locais se fortalecem. Assim, por meio das relações de suzerania e vassalagem, o sistema feudal se estabeleceu, moldando a sociedade europeia por séculos. A Dança dos Feudos, uma animação que nos lembra da importância dessas relações na formação do mundo medieval. Que maravilha, né? Na nossa animação ficou muito claro, né, como funcionava justamente essa conexão entre os reis e os nobres, né? O rei que detinha, claro, né, uma gigantesca parcela de terra e que ia fragmentando, né, essas suas terras nas mãos dos nobres. Então criou-se dentro da Europa medieval uma relação muito importante, que é a relação entre suzeranos, né, aquele que doa, e o vassalo, aquele que recebe, né, aquela quantidade de terra. E dentro desse processo você tem o juramento de fidelidade. Né? Dentro da estrutura feudal, a doação de feudos era formalizada por meio de um juramento realizado durante a cerimônia de homenagem, na qual tanto o suzerano quanto o vassalo comprometiam-se mutuamente. Né? Esse juramento estabelecia não apenas uma relação de lealdade, mas também impunha obrigações específicas a ambas as partes. Então, dentro desse processo de conexão de fidelidades e juramentos, você vai ter, né, obrigações por parte, principalmente, né, do vassalo. Olha só, o vassalo ele tinha as seguintes obrigações: prestar serviço militar ao seu senhor. Então, ele era um elemento do exército do senhor, né? Contribuir financeiramente no casamento da filha do senhor e no armamento do filho deste. Então, o senhor, o suzerano, a partir do momento em que ele doa,
né, aquela porção de terra, automaticamente aquela pessoa que recebeu teria que prestar serviços militares, ajudar no casamento da filha do senhor, assim como, né, no processo de armamento e treinamento do filho do senhor, tá? Além de comparecer ao tribunal para testemunhar a favor do senhor quando necessário. Por parte do suzerano, você tem algumas obrigações também, né? Como prestar justamente a ajuda militar ao vassalo, lembrando que estamos falando, né, em um período mais ou menos ali do século XII, XIII, né? Então você tinha uma complexa guerra por territórios dentro da Europa e no mundo também. Assim como o suzerano teria que comparecer ao tribunal em defesa do vassalo. Nós vamos perceber também que, além dessas obrigações, nós temos algumas mais outras obrigações, tá? Dentro desse processo e dessa relação de suzerano e vassalo. Na Idade Média Europeia, os senhores feudais eram líderes supremos em suas terras, desempenhando papéis cruciais na administração, incluindo o julgamento, cobrança de impostos e até mesmo a emissão de moeda própria. O senhorio, né, dentro do contexto feudal, vai se referir justamente à propriedade ou domínio controlado por um senhor feudal, né? Esse senhorio incluía as terras, vilas, aldeias e tudo que tivesse contido na propriedade do senhor feudal, né? Então, quem doava tornava-se senhor, e é isso que chamamos de senhorio, tá? O senhor feudal era justamente essa autoridade máxima sobre o seu senhorio e exercia diversos poderes e responsabilidades sobre a terra e pessoas que nela habitavam. Devido à frequente doação desse senhorio como um benefício, tornou-se comum chamá-lo de feudo, tá? As principais características do feudalismo incluem relações baseadas justamente na dependência e na fidelidade, o poder político descentralizado, né, dividido entre diversos senhores, ao invés de ser concentrado na mão de uma figura só, o predomínio do cristianismo, e que vamos ver um pouco mais à frente a importância, né, do cristianismo dentro do feudalismo, e a produção econômica voltada para a subsistência. Então isso quer dizer que dentro do feudalismo, né, não temos as relações comerciais, né, tão fortalecidas. Não, muito pelo contrário. Você tem justamente um período voltado mais para a subsistência e acúmulo pessoal de riquezas, tá? E na nossa imagem temos a figura do feudo, justamente essa porção de terra, né, e que possuíam, né, divisões muito específicas. Como você pode perceber na imagem, o manso senhorial, né, que eram as terras onde tudo que era produzido era ao senhor, né? Já você percebe na imagem o manso comunal, né, ou terras comunais, que eram as florestas e pastagens utilizados por todos os habitantes do feudo. Então, você tem um espaço de plantação somente para o senhor, assim como um outro espaço, né, que era comum a todos, tá? E o manso servil, que eram as terras utilizadas pelos camponeses para sobreviver e cumprir obrigações para com o senhor, tá? Assim como você, dentro do feudo, você vai ter o castelo, né, a moradia, que era moradia e fortaleza, né, representando a fragmentação do poder político e feudal. Comumente você tinha a igreja,
e que desempenhava justamente esse cemitério, e que desempenhava justamente esse papel significativo, né, na construção social, com as regras, né, e influenciando sobre a moral, a ética, né, assim como legitimando o poder do senhor feudal, tá? Dentro, né, desse processo, dentro dessa construção, você vai ter algumas obrigações relacionadas aos servos. Olha só. Em troca do direito de usar a terra para o seu sustento e da proteção senhorial, os servos tinham algumas obrigações. Esse é um ponto muito importante da aula, tá? Fique ligado. As principais eram corveia, né, que eram o trabalhar de graça para o senhor 2 ou 3 dias por semana, realizando tarefas como cuidar das plantações, consertar, né, pontes, enfim, os trabalhos de um modo geral dentro do feudo, tá? Além da corveia, você vai ter a talha, né, de talhar mesmo, literalmente, né, dividir, que era dar ao senhor cerca de 30 a 40% do que se produzia no manso servil, que era reservado ao próprio, né, uso do servo. Além da corveia, da talha, você vai ter a banalidade, né, que era o pagamento em produtos que os servos deviam ao senhor pelo uso justamente, né, dos instrumentos gerais dentro do feudo, seja o forno, o moinho, as prensas e as ferramentas, né, para o cultivo. Dentro disso, você ainda tem, além dessas obrigações principais, haviam outras menores, né? E o servo tinha que pagar o dízimo de sua produção à igreja, os 10%. Essas obrigações refletiam o sistema complexo de relações e responsabilidades dentro da sociedade feudal. Então você percebe que dentro do feudo, né, você tem um modo complexo de manter esse servo, né, sempre produzindo e pagando com o seu trabalho ou produção para o senhor, né, manter tanto, né, o funcionamento do feudo de um modo geral, tanto para o enriquecimento do senhor. Tá? A sociedade feudal, ali por volta do ano 1000 depois de Cristo, né, já século X, você tem a sociedade da Europa Ocidental, ela era essencialmente composta por 3 ordens ou grupos sociais. Os clérigos, que eram os que oram, os nobres, aqueles que guerreiam, os trabalhadores, né, que por meio do seu trabalho sustentavam o restante. Né? Os clérigos eram designados como os oradores, né, ou oratores, os nobres como belatores e os trabalhadores como laboratores, né, os que oram, os que oram, né, os que guerreiam e os que trabalham. Tá? A nobreza, como observado, era composta por reis, duques, marqueses, condes, viscondes, e estabelecia entre si vínculos, né, justamente de dependência e fidelidade. Então você percebe justamente que dentro do período feudal, toda a conexão social, né, e política dessa sociedade era mantida através da fidelidade. Então você tem aí as conexões justamente, né, de suzerania e vassalagem. Lembrando justamente que o suzerano era sempre aquele que doa, né, uma porção de terra. E o vassalo, aquele que recebe e que tinha obrigações para com o seu senhor. É claro, né, que não somente o vassalo tinha obrigações, o senhor também tinha as suas obrigações para com os seus vassalos, mas que era mais conectada na situação de proteção.
enquanto os servos, né, os vassalos tinham como função e obrigação a manutenção geral, né, do funcionamento desse sistema feudal. E agora vamos, né, falar um pouco mais da figura dos nobres, né? A principal atividade dessa classe dos nobres era justamente a guerra, né? Eles detinham o monopólio de armas e ofereciam proteção justamente a quem? Aos camponeses, né? Em troca do sustento. O trabalho manual, nesse período, ele era considerado uma atividade indigna pelos nobres. A nobreza ela tinha que se dedicar principalmente à guerra, às caçadas, os torneios, né? Embora essas competições elas fossem violentas, resultando muitas das vezes em ferimentos ou morte, mas eram, né, uma maneira de obter bens materiais e o reconhecimento específico das mulheres, né, especialmente das mulheres. Ao término desses torneios entre os nobres, né, o vencedor ganhava cavalos, armas, né, e os derrotados, em alguns casos, conseguiam, né, torná-lo prisioneiro e exigiam um resgate para libertá-lo. Então, a vida do nobre ela estava conectada mais a essas atividades voltadas às guerras, tá bom? O clero, né, ele era composto pelo papa, bispos, abades, monges, párocos, né? E eles tinham uma função mais administrativa, né? Como batismo, casamento, e ofereciam, né, assistência aos necessitados. Então, a nobreza estava voltada justamente para a guerra e o clero, né, na figura principalmente dos religiosos, eles apresentavam características como, né, eles possuíam vastas extensões de terras, né, ou até mesmo vários vassalos, né. Ali por volta do ano 1000, a igreja, né, ela detinha cerca de 1/3 das terras cultiváveis da Europa ocidental cristã, tornando-se, né, a instituição mais forte dentro desse sistema feudal. Então você percebe justamente como a figura, né, do clero, do religioso ligado à Igreja Católica, eles eram, né, uma figura muito importante justamente para a manutenção desse sistema. Então, quando o professor fala a manutenção desse sistema, é a validação diante da sociedade. Vale ressaltar que devido, né, à proibição do casamento para os membros do clero, né, esses religiosos, eles não deixavam herdeiros. Então, essa riqueza era acumulada justamente pela principal instituição do sistema feudal, que era a igreja, né? E ela não dividia e contribuía assim para que se tornasse justamente a instituição mais poderosa, né, dentro do período feudal. Claro, né, que dentro desse processo você vai ter algumas divisões, mas nada que alterasse justamente o poder de riqueza e o poder social dessa instituição. Haviam justamente, né, essas divisões entre os cleros, havia essas divisões dentro do clero, né, entre bispos integrando o alto clero e párocos líderes de paróquia, pertencendo justamente ao baixo clero, geralmente de origem mais humilde e dedicados aos fiéis de suas paróquias. E vale ressaltar que, para que esse jogo complexo social e político de poder fique um pouco mais claro, vamos a uma animação. Bem-vindos a uma jornada pelo complexo mundo do clero medieval. Vamos explorar as diferentes camadas dessa hierarquia eclesiástica e entender como ela moldou a vida na Idade Média.
No clero medieval, havia distinções claras entre os bispos pertencentes ao alto clero e os párocos líderes de paróquias que faziam parte do baixo clero. Os bispos lideravam dioceses, que eram conjuntos de paróquias, enquanto os párocos eram responsáveis por guiar suas paróquias locais. Além disso, tínhamos os abades, dirigentes de abadias, locais onde viviam monges e monjas. Os monges, que significa solitário em grego, dedicavam-se ao serviço a Deus em isolamento. Os párocos, por sua vez, eram líderes locais, guiando suas paróquias, que incluíam uma capela e um grupo de fiéis. Assim, o clero medieval era uma rede complexa de líderes religiosos, cada um desempenhando um papel crucial na vida espiritual e social da comunidade. Essa hierarquia moldou a sociedade da Idade Média de maneiras únicas. Maravilha. Então a gente conseguiu visualizar um pouco melhor justamente esse processo de fragmentação do poder que acontecia na sociedade feudal, né? Nessa relação entre suzeranos e vassalos, mas que ocorria também dentro da principal instituição, que era a Igreja Católica. Outro ponto muito importante, né? Outra classe muito importante dentro desse sistema eram os trabalhadores, né? Na sociedade medieval, você tem, né, o trabalho, ele era desempenhado pelos servos, né, vilões e escravos. Os servos, conhecidos como gleba, né, eram trabalhadores dependentes que não tinham liberdade para deixar a terra em que viviam. Então, dentro desse processo, nós temos justamente a classe que era o povo, né? Suas tarefas incluíam arar, semear, colher, né? Construir moradias. Já os vilões, né? Eram os trabalhadores livres e que cultivavam pequenos lotes de terra, muitas vezes sendo obrigados a entregar suas terras e senhores em troca de proteção, devido justamente à violência e guerras comuns na época. Vale ressaltar, né, justamente o poder da igreja e do cristianismo na Idade Média, já que essa era a única instituição capaz de oferecer proteção, né, e ajuda para essas populações da base, né, aos trabalhadores, aos servos, né, aqueles que se dedicavam ao labor. Nos primeiros tempos, né, você tem o sustento da igreja que provinha das esmolas dadas pelos fiéis. Posteriormente, ela passou a acumular, né, esse patrimônio e que é formado por doações em terras e dinheiro recebido dos fiéis. Então você tem justamente essa ligação entre o poder da igreja, a manutenção do seu poder através das doações e também, né, essa instituição ela vai ser justamente a principal instituição que dava acolhida aos servos, né, e que apresentava essa divisão que vinha desde o Papa até os párocos, né, e padres. Tá? No século IV, a Igreja ganhou o direito de não pagar impostos e de ter um tribunal próprio. E em 445 d.C., desejando prestigiar a sua capital, um imperador romano concedeu ao bispo de Roma, né, autoridade sobre os seus outros bispos. Esse bispo passou a ser chamado de Papa. Ele era o herdeiro e representante do apóstolo Pedro, tido como o primeiro bispo de Roma, né? E dentro da Idade Média nós temos também a cultura, né, que era profundamente influenciada por quem? Pela religião cristã, né? E que reduziu as distâncias sociais
e uniu as pessoas em crenças comuns sobre milagres e vidas após a morte. Então, a cultura medieval, ela pode ser dividida em 3 categorias principais: a cultura letrada, a cultura popular e a cultura intermediária. A cultura letrada, né, ela era transmitida justamente por meio dos textos, né? Então, essa cultura letrada, ela ficava guardada em locais como mosteiros, catedrais e universidades. Essa forma de cultura, também conhecida como uma cultura clerical, né, ligada ao clero, ela era predominantemente controlada pela igreja e destinada aos membros do clero. Você vai ter também uma cultura popular e que já é mais conectada com a transmissão oral, né, utilizava os dialetos locais, regionais, e que era compartilhada ali, né, pelo famoso boca a boca, nas histórias, tradições, e refletiam mais essa vida cotidiana da comunidade. E a cultura intermediária, né, que surgiu justamente das interações intensas entre membros de uma sociedade independente da sua posição, né? A cultura intermediária, ela representava uma fusão dos elementos entre a cultura letrada e popular. Essa categoria, ela refletia justamente a riqueza das trocas culturais dentro da comunidade medieval. Assim, né, a cultura medieval, ela era completamente diversificada, com diferentes camadas e refletindo as complexidades sociais. A influência predominante justamente da igreja, né, na preservação e disseminação do conhecimento letrado. Então, verificamos na nossa aula a importância, né, do feudalismo e principalmente a complexidade social e política, né, entre as relações sociais baseadas na suzerania, vassalagem e no papel da Igreja Católica, né, na legitimação desse processo. E assim finalizamos a aula.